Olá, seja bem-vindo a este canal. Quer saber um pouco mais sobre vitamina D? A importância dela, como suplementá-la, por que ela é tão interessante numa vida que quer se pretender saudável, harmônica, tanto no corpo quanto na mente? Assista esse vídeo até o final. Eu sou o Thiago Amorim, sou psicanalista, sou terapeuta homeopata e sou também doutorando em nutrição. Me interesso por essas diferentes áreas porque entendo que o ser humano é uma unidade e que não adianta a gente querer ficar fragmentando as pessoas e querer resolver ou tratar apenas partes daquilo que o ser humano é. Por isso, em todos os meus vídeos e nos meus trabalhos, inclusive no meu trabalho clínico diário, você vai sempre perceber que eu junto diferentes conteúdos, associo diferentes áreas para apresentar um trabalho holístico e integral. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo, acompanhe este canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito bem, a vitamina D. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre ela, ela não é uma vitamina, ela é, na verdade, um pré-hormônio. Você sabe o que é um hormônio? O hormônio é um mensageiro dentro do seu corpo, especialmente produzido pelas glândulas que nós temos ao longo de todo o nosso corpo, como, por exemplo, a tireoide, como as nossas glândulas que ficam em cima dos rins, que são as adrenais, que também são importantíssimas para produzir uma série de hormônios importantes para a nossa saúde. Portanto, a primeira coisa que você tem que entender é que a vitamina D, que ficou conhecida assim, na verdade é um pré-hormônio. E por que um pré-hormônio e não um hormônio? Primeiro porque nós não produzimos a vitamina D diretamente. O que nós produzimos, e olha a relação entre as coisas que interessante, é o colesterol, que você também já deve ter ouvido falar e que na verdade não é gordura, ok? Quem tem colesterol alto não quer dizer que está com muita gordura. Colesterol é álcool e não gordura. Aliás, tudo que termina com ol tende a ser álcool. Muito bem, o que tem a ver colesterol com vitamina D? Você sabe que a principal fonte dessa vitamina, ou agora que você já entendeu, desse pré-hormônio, é justamente o sol, os raios solares. Nós, até algum tempo atrás, vamos dizer aí 30, 40 anos atrás, nos expunhamos muito mais aos raios solares, não é verdade? Nós tínhamos uma vida que estava mais externa do que indoor, como é hoje em dia. Eu mesmo, em razão do meu trabalho, por atender pacientes todos os dias, fico muito fechado no meu consultório e acabo não me expondo ao sol como tanto tempo atrás seria mais normal, mais comum de acontecer. Mesmo porque tínhamos mais profissões que eram realizadas à luz do sol e hoje temos mais profissões que são realizadas ou acontecem em locais fechados, escritórios, consultórios, empresas. Mas vamos voltar lá. Quando a gente se expõe ao sol, mesmo que por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos pela manhã ou no final do dia, esses raios solares, quando eles tocam a nossa pele, quando eles atingem a nossa pele, eles ativam, vamos dizer assim, essa vitamina D ou pré-hormônio. E a maneira deles ativarem, os raios solares ativarem esse pré-hormônio dentro de nós é convertendo o colesterol. Olha que interessante. Então você aprendeu aqui a primeira coisa, ou na verdade você já aprendeu duas coisas. Primeiro, que a vitamina, na verdade, é um pré-hormônio. E segundo, que esse pré-hormônio depende do colesterol. Os raios solares, os raios ultravioletas, tocam a sua pele e despertam isso no colesterol, que está distribuído pelo seu corpo. O colesterol é convertido, então, pela ação do raio ultravioleta em vitamina D3, ou colecalciferol, que é a vitamina D3, é a melhor forma da vitamina D, ou o pré-hormônio, como eu tinha dito. Muito bem, agora a outra questão que a gente precisa entender. Só dá para ter vitamina D do sol ou tem outras fontes de vitamina D? Porque você já entendeu que a vitamina D pode ser suplementada, até pode ser que você suplemente a vitamina D já. Mas então vamos esclarecer esse ponto. Sim, o sol é responsável por 80, 90% do pré-hormônio que nós temos aqui, que nós chamamos de vitamina D, no nosso corpo. Então, a exposição ao sol é fundamental. É a melhor coisa que você pode fazer por você,
para obter esse pró-hormônio no seu corpo, fazer a conversão de colesterol, é você se expor ao sol. Se você trabalha em locais fechados, como eu, a minha recomendação é de manhãzinha, antes de você sair para o seu trabalho ou se fechar no escritório da sua casa, você fica pelo menos 15 a 20 minutos exposto no sol. No quintal da sua casa, no pátio do seu prédio ou dando uma volta na quadra, mas que você se exponha pelo menos de 15 a 20 minutos. Se você mora num lugar muito nublado, tempo fechado, né? Geralmente aqui no sul do Brasil nós temos um clima mais assim, né? Mais fechado, mais úmido, a gente deveria se expor pelo menos meia hora por dia ao sol. Então ele é a principal fonte, sem dúvida alguma, mas não é a única. Por isso que nós podemos suplementar ou podemos também, e devemos fazer isso, buscar aqueles outros 10 a 20% da vitamina D3 nos alimentos. E sabe quais são os alimentos mais ricos em vitamina D3? As carnes, principalmente a carne vermelha, e os frutos do mar. Entre os frutos do mar, todos eles acabam potencializando a vitamina D3, mas entre os frutos do mar, um dos melhores para isso são justamente as ostras. Então fica aqui a dica para você, a sugestão para você ingerir mais frutos do mar. Volto a dizer, talvez no Nordeste brasileiro, talvez numa parte do Sudeste brasileiro, haja uma ingestão maior em razão das praias, do litoral. E no Sul, por exemplo, há uma ingestão menor de alimentos oriundos do mar. Por isso também nós tendemos a ver mais deficiência de vitamina D3 no Sul do que no Norte e Nordeste do país, né? Menos sol, menos consumo de frutos do mar, etc. Bom, então você já entendeu. Temos a exposição solar, que é a que garante a maior parte de vitamina que nós precisamos, ativando lá o nosso próprio colesterol. 2. Nós podemos também complementar as nossas necessidades pessoais de vitamina D3 com alimentação. Ovos, inclusive o principal, a gema do ovo, também é uma boa fonte de vitamina D3. E terceiro, nós podemos suplementar. Agora eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer, porque esse é um aviso, é um conselho bem importante. Você não deve sair por aí suplementando a seu bel prazer a vitamina D3. Seja em gotas, seja a cápsula, seja o tablete sublingual que derrete na boca. Existem muitas formas de dispensar a vitamina D3, mas eu peço que você não saia suplementando sem, primeiro, fazer um exame de sangue, em que é medido, quanto de vitamina D3 está percorrendo o seu sangue. Isso é muito importante, para a gente ter mais certeza se você sim tem uma deficiência, o quanto você precisa suplementar. Porque daí vamos para o passo 2, que é procurar um profissional de saúde, Pode ser um médico, pode ser um nutricionista, um profissional que vai avaliar os seus exames e dizer para você, olha, você está com um baixo nível de vitamina D3 no sangue. Nós temos que subi-la. Se temos que subir muito, temos que fazer reposições mais fortes, mais altas. Exemplo, 10.000 unidades internacionais de vitamina D3 por dia. Ou 20.000 nos primeiros dias, 30.000 durante algumas semanas. Sua deficiência é pouca, falta muito pouco para você chegar no nível ideal. Então vamos usar uma suplementação mais baixa, menos intensa. Vamos suplementar 5.000 unidades internacionais, 3.000 unidades internacionais. Então isso tem que ser avaliado com a ajuda do profissional. Por quê? E aí a gente entra num outro assunto, que é o risco, de você suplementar demais e de você ter alguns problemas em relação a isso, falando especificamente da vitamina D3. Por quê? Uma das funções da vitamina D3 é que justamente ela ajuda a fixar o cálcio, onde nós mais precisamos de cálcio no nosso corpo. E você já sabe onde é, nos seus ossos. Então a vitamina D3, quando ela está em bons níveis no nosso sangue, ela puxa o cálcio para os nossos ossos. Ela fortalece os nossos músculos. E segundo as pesquisas mais recentes, ela atua em favor da nossa imunidade e equilíbrio geral do organismo. A vitamina D3 ela desempenha muitas funções no nosso organismo, esse pré-hormônio tão importante, mas os principais são esses que eu falei.
ela vai ser importantíssima para a saúde óssea. Olha só, quem tem algum risco de osteoporose, por exemplo. Ela vai ser importante para os seus músculos, para a força muscular e para a recuperação muscular. E ela vai ser importantíssima para a sua imunidade. Aliás, ela também vai ajudar a diminuir níveis de inflamação do seu organismo e vai ter uma ação preciosa no teu trato digestivo, que começa aqui na boca e termina lá no intestino. Se você tem doença autoimune, você pode se beneficiar muito da reposição de vitamina D3. Então, são benefícios maravilhosos e como eu ouvi do meu médico vários anos atrás, se eu tivesse que comprar apenas um suplemento na minha vida, seria vitamina D3. Mas eu tinha dito, tome cuidado e não saia suplementando por aí. Por quê? Porque assim como a vitamina D3 é responsável por fixar cálcio onde precisamos, se você toma mais do que deveria, se você acaba cometendo um excesso na sua suplementação, você corre o risco de ter calcificação onde não deveria. Em vez de você puxar cálcio para os seus ossos, você estando ali no excesso, no exagero da vitamina D3, do pré-hormônio, você acaba sobrando também cálcio no seu organismo e ele acaba indo para onde você não quer. Exemplo, suas artérias, seus rins. E se você tiver calcificação ali, você pode ter problemas de saúde bem sérios. Por isso, essas duas recomendações que eu vou dar agora, quase terminando o nosso vídeo, são bem importantes. Primeiro, avaliar com um bom exame de sangue o quanto você tem de vitamina D3 correndo no seu sangue. Porque não quer dizer que se você tomar uma dose de 30 mil unidades internacionais de vitamina D3, você vai ter 30 mil correndo no seu sangue. Aliás, até a dosagem é diferente. Quando eu tomo, são unidades internacionais. Quando eu meço no sangue, são nanogramas, ok? Então você tem que saber disso. Primeiro, faz o exame de sangue, pede ajuda para um profissional para avaliar se você está muito abaixo, está numa boa porcentagem ou se você já tem quantidades mais do que suficientes para essa fase da sua vida. Porque isso altera muito e uma reposição feita num mês pode cair muito já no mês seguinte, ok? Quanto é o ideal, Tiago? Olha, o ideal, segundo pesquisas também, as melhores que eu já pude ler, os congressos dos quais eu já participei, dito por profissionais que são especialistas nesse tipo de suplementação, é que no nosso sangue nós deveríamos ter pelo menos 40 nanogramas de vitamina D3 mol, ok? 40. Se você fez o seu exame de sangue e deu um resultado de 20, como eu vejo muitos pacientes, 20, 25, 30, está abaixo. Tem que estar acima de 40 e recomenda-se que vá até uns 80. 80 estaria ok, você estaria super seguro na suplementação e não precisaria de grandes doses além disso. Ah, mas você disse, Tiago, que ela cai muito rapidamente no sangue. É verdade, porque o teu organismo está usando. Você está suplementando, ele está usando para o seu metabolismo, está usando para a sua imunidade, está usando para te dar força. Então, para você manter aquilo que você já conquistou, você pode fazer uma suplementação de dosagens mais baixas para tentar manter aquilo que você conquistou. Digamos que você chegou ao valor dos 50, ao valor dos 60, dos 70. São excelentes valores. Você vai lá e vai suplementar doses bem menores, 2.000, 3.000 unidades internacionais, para você manter. Meses depois você repete o exame, vê se caiu a dosagem e aí faz reposições maiores se for o caso. Volto a dizer, algumas pessoas têm necessidades aumentadas da vitamina D3. Entre elas, alguns portadores de certos tipos de doenças autoimunes e pessoas que têm uma condição genética, um polimorfismo genético. Há pessoas que, por exemplo, precisam mais de vitamina D3 porque têm dificuldade de retê-la, de absorvê-la, de fazer aquela alteração a partir do colesterol e segurá-la no organismo. Eu mesmo sou esse tipo de pessoa, porque já fiz um teste nutrigenético e deu lá que eu tenho esse polimorfismo. Então eu preciso fazer uma suplementação maior do que a grande maioria das pessoas. Pode ser o seu caso, para você descobrir se você precisa fazer essa suplementação maior ou não, eu recomendo que você faça um teste nutrigenético. Nossos pacientes da nossa clínica virtual recebem esse teste nutrigenético em casa, é super fácil de fazer, manda para o laboratório manda o laudo, ok? E eu estava dizendo
Que então você precisa dessas duas recomendações quando você vai suplementar. Primeiro, saber de onde você está partindo e onde precisa chegar. Segundo, associar a vitamina D3 com a vitamina K2, uma das vitaminas mais estudadas hoje e que é a queridinha dos olhos do pessoal da saúde integrativa, porque ela está sendo associada a uma grande saúde, uma imunidade de ferro, vitamina K2. Se você nunca ouviu falar dela, procura, digita nos buscadores que você tem aí, no Google, etc., para você ver quais os benefícios e o tamanho dos benefícios de bons níveis de vitamina K2. Agora, por que você tem que associar K2 com a D3 quando você vai manipular ou tomar já pronta a vitamina? Porque a K2 impede que a vitamina D3 calcifique fora do lugar desejado. Olha que maravilha! Quando você faz, por exemplo, uma fórmula e coloca lá 5.000 unidades internacionais de vitamina D3 e associa com vitamina K2, 100 microgramas, 150 microgramas, que seja, você está garantindo, está prevenindo que aquilo vá dar problemas nas suas artérias, nos seus rins ou qualquer outro órgão que não deveria ter calcificação. Não é? A gente deixa isso para os ossos. Então, a gente pode pensar que a vitamina K2 é o GPS da vitamina D3 e isso te deixa muito mais seguro ao suplementar. Por fim, eu quero dizer de sintomas de pessoas que podem estar aí precisando de vitamina D3, podem estar com índices muito baixos no organismo, né? Há uma necessidade maior nesse momento de reposição. São pessoas que geralmente estão muito cansadas, que estão sem imunidade, recorrentemente tendo problemas, recorrentemente tendo que tomar remédio, porque a imunidade está lá embaixo, pessoas de ossos mais frágeis, músculos fracos, sem disposição e até mesmo pessoas com sintomas melancólicos / depressivos. Para tudo isso, vitamina D3. Volto a dizer, é o melhor, o mais completo e talvez o mais importante de todos os suplementos que a gente tem à disposição aí, que a gente vê as pessoas tomando, os influenciadores tomando, os médicos recomendando. A vitamina D3 realmente é das mais importantes, se não a mais importante. Mas para suplementar, tem que levar em conta tudo o que eu falei aqui nesse vídeo, tem que pedir ajuda a um profissional, né? Não evite essa automedicação, não é remédio, mas essa autossuplementação, ok? Então tenha esse cuidado, cuide de você. O recado desse vídeo é, a gente precisa da vitamina D3 e em níveis geralmente bem mais elevados do que a grande maioria tem hoje apresenta nos exames de sangue e que deixa a gente preocupado porque a gente que estuda essa parte sabe dos benefícios da vitamina D3 e do que ela evita nas nossas vidas, nos nossos corpos de acontecer de ruim. Inclusive doenças crônicas severas, inclusive câncer. Existem estudos tentando entender a relação entre boas dosagens de vitamina D3 no sangue e a pouca incidência de câncer, por exemplo. Espero que esse vídeo tenha sido bem informativo, que tenha trazido bastante coisas interessantes para você. Se você gostou, volto a dizer, começa a acompanhar aqui meu canal, segue o meu canal, ativa o sininho, me procura nas outras redes, tanto lá no Instagram quanto no TikTok, procura por Thiago Amorim, você vai encontrar, tenho muitas coisas para te mostrar, sejam através das minhas aulas, sejam através dos tratamentos de saúde que eu tenho, que eu ofereço para os meus pacientes, os tratamentos integrais, corpo, mente, e aí se você me acompanhar aqui e nas outras redes, eu tenho certeza que você vai aprender bastante, vai entender por que você deve ser visto de forma integral, corpo, mente, nunca de forma separada, mas sendo visto como pessoa, e por que os tratamentos integrais são os mais indicados para você, ok? Então é isso, fica aqui o convite, obrigado pela atenção, por ter chegado até aqui o final do vídeo e até a próxima.